Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 9, nós íamos iniciar o capítulo 9, e nós já havíamos escutado sobre as 4 primeiras trombetas que foram tocadas pelos 7 anjos. Os 4 já haviam tocado, e havíamos falado de uma águia que voava pelo meio do céu e com grande voz dizia: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão de tocar. E eu havia comentado que nessas primeiras 4 trombetas atingiu a criação, não atingiu diretamente o homem, embora que o homem seja atingido indiretamente, porque eles vão morrer por causa das águas, vão morrer pelos abalos acontecidos na criação, mas atinge diretamente a criação e vai atingir a mãe, a famosa mãe natureza, que é venerada, vai atingir os astros. E aí tu vai ter dificuldade, se tu gosta de escutar o teu horóscopo, aqueles que gostam, vai ter dificuldade, porque os astros vão estar, do céu vão estar abalados. E nós sabemos que a astrologia, as pessoas falam que os astros dizem, que o sol está em tal lugar, e que a lua está passando não sei aonde, e que os astros estão dizendo tal coisa. Então, esse ataque direto de Deus é contra essa idolatria nossa à criação, a essa adoração à criação. E aqui Deus está mostrando que só existe um Deus, e eu tinha feito alusão, assim como Deus atacou e expôs publicamente à vergonha os deuses do Egito, é assim como o nosso Senhor Jesus Cristo triunfou sobre as potestades, os principados, e a Bíblia diz que ele os expôs à vergonha. Assim diz a palavra de Deus, com a sua vitória, os expôs publicamente a todos os principados e potestades, de acordo com o que está escrito no livro de Colossenses. Tu pode acompanhar no capítulo 2, no verso 11, diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, o que nós estamos vendo aqui é a manifestação da glória do nosso Deus e da ira do Cordeiro, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai atacar e vai expor publicamente os nossos ídolos, e vai os expor à vergonha. A mãe natureza vai ser desmascarada, que não existe mãe natureza nenhuma, e que não existe força da natureza, e que a força do cosmos e toda a força do universo e o poder dos astros, e os astros estão trabalhando por ti. Eu tinha por costume, de brincadeira com um dos meus filhos, quando eu ligava para ele, eu disse: olha, a lua está em Saturno, e o Sol está se pondo não sei aonde, e Júpiter, e todos os astros estão trabalhando, trabalhando para o teu bem. Aí depois eu brincava: mas cara, mas se tu não obedece a Deus, se tu não está cumprindo a palavra, não adianta. Nem o universo inteiro querendo te ajudar vai dar as coisas certas na tua vida. Se tu é desobediente, tu conhece a palavra de Deus e não obedece, nem que o cosmos inteiro esteja unido para te ajudar, tu está em maus lençóis, porque tu está em desobediência à palavra de Deus. E aqui Deus, me perdoa essa brincadeira, mas Deus aqui ele está demonstrando a sua grandeza e a sua majestade, e expondo publicamente quem é o único Deus e mantenedor de todas as coisas. Então nós temos 4 trombetas tocando, que vai atingir
as estrelas, vai atingir os astros, vai atingir o sol, vai atingir a lua. E aí como? Manifestação do poder de Deus. Como que no Egito passou 3 dias de escuridão, o Deus Sol não teve poder, e não é culpa do Sol, é culpa nossa, é nós que colocamos a nossa reverência, a nossa idolatria aos astros, ao universo e a conspiração do cosmos em nosso favor. Então é isso que Deus está manifestando, a ira do Cordeiro. E aí nós entramos no capítulo 9 hoje. Eu não sei se vai dar para nós bater todo, mas vamos tentar bater num áudio só o capítulo 9. Se não der, a gente para, porque que tem algumas coisas que são interessantes aqui. No versículo 1 do 9 diz: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Ponto. Vamos tentando aqui devagar e vamos tentar explicar. Então o 5º anjo, ele toca a sua trombeta, e João está dizendo que vê uma estrela que do céu caiu na terra. Então aqui do original, eu quero que tu entenda a explicação dos eruditos. Não é que ele, entenda assim, não é que ele viu cair uma estrela do céu. Não, isso não é como o original explica. Ele não está dizendo assim, vi uma estrela, vi cair do céu uma estrela, não. Ele diz que viu uma estrela que do céu caiu na terra. Então, o que os eruditos dizem do original aqui é que ele viu uma estrela que havia caído do céu. Então, não é que ele está vendo a estrela caindo, mas ele viu a estrela que já havia caído. Então, não sei se tu consegue entender, ou eu estou conseguindo me fazer explicar, eu estou explicando de uma maneira de me fazer entender. Não é que ele viu uma estrela, cair do céu uma estrela, ele viu a estrela que havia caído do céu. Então, ele já vê a estrela no chão, na terra, e ele sabe quem é essa estrela, que essa estrela é a estrela que havia caído do céu. E aí nós vamos para Isaías, no capítulo 14, e Isaías faz, no capítulo 14, uma alusão a essa estrela, e ele diz quem é que caiu do céu, para nós entender aqui quem é essa estrela. Se tu puder acompanhar em Isaías 14, ou marcar aí, no versículo 12 diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, nós estamos colocando aqui, só para te entender. João, espero que eu tenha conseguido te explicar de uma maneira lógica o que se diz sobre aquilo que está no original do grego. Então, o que se explica é que João aqui ele está vendo que ele viu uma estrela, e que essa estrela que ele viu é uma estrela que havia caído do céu. E, segundo o que diz Isaías está falando sobre alguém que caiu do céu. Primeiro aqui, se dá uma chave do poço
do abismo para essa estrela. Então nós temos que entender que essa estrela aqui não pode ser um corpo celeste. Não pode ser algo que não seja um ser. Por quê? Porque como é que vai ser dar uma chave? Então, na interpretação aqui não vai poder ser literal, não pode ser uma estrela literal, porque ela recebe uma chave e abre um poço. Então, aqui nós vamos ter que interpretar que é um ser vivente, essa estrela. E pelo que a gente leu aqui no livro de Isaías, possivelmente aqui a interpretação geral é que essa estrela aqui é Lúcifer, é Satanás, que é aquele que caiu do céu. E aí é interessante porque tu vai ver que qual é o problema de Lúcifer, do diabo, de Satanás. Satanás é o adversário. O diabo, que é o diabolos, é o que acusa, o que vai de um lado para o outro. Literalmente, é até interessante que a gente veja isso aí. Eu vou pegar aqui. Essa palavra diabo, que do grego eu falei que é diabolos, literalmente é aquele que arremessa de um lado para o outro. Enquanto Satanás seria o adversário, o oponente, que é antidicos, seria o oponente, o adversário. Então, o diabo seria literalmente, o diabolos é que arremessa de um lado para o outro. Então, Satanás, ele é a função dele, é adversário. É nosso adversário. Quer dizer, Satanás do hebraico literal é adversário. Do hebraico. Do grego seria antidicos, que significa literalmente oponente. Então, são vários nomes. E aqui nós vimos que essa estrela aqui, Satanás, ele cai, ele se rebela por quê? Porque ele quer, o problema dele é que ele quer colocar o seu trono, quer se levantar, ele quer subir ao céu, acima das estrelas, Deus exaltar o seu trono, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser igual a Deus, ser fazendo igual a Deus. E se tu iniciar lá no livro de Gênesis, quando ele engana Adão e Eva, assim como ele tinha no seu coração ser semelhante a Deus, a proposta que ele faz a Eva, quando engana a Eva, é que ela seria como Deus. Vocês vão ser como Deus. E hoje várias religiões te oferecem essa proposta. Então, essa proposta que o diabo faz, que nós seríamos como Deus, e ele, conforme nós vemos ali, como caísse do céu, Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e ele está dizendo para o homem lá em Gênesis 3, se tu pegar Gênesis 3 no versículo 5, ele diz, Deus sabe que sereis como Deus. Então, essa soberba, essa arrogância, essa falta de humildade que faz com que ele quisesse ser, não, eu quero ser semelhante, eu quero subir, eu quero estar no alto. Eu quero subir sobre as alturas e ser semelhante ao Altíssimo, eu quero ressaltar o meu trono. E aí quando ele faz, ele cai e leva um terço dos anjos, e quando ele, irado, e ele sabe que o homem é a primazia, o homem
a criação de Deus, tudo que Deus fez no final é em torno do homem. O homem é como se fosse o mais importante. Deus fez todas as coisas para o homem. Então, tudo que Deus fez foi para o homem. Quando Deus preparou tudo, Deus está tudo prontinho, agora eu vou colocar o homem aqui. E Deus coloca o homem, porque pelo amor que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tem por nós, pelo amor do nosso Deus Pai. Então, Deus é como se não fosse assim, não se entende como Deus nos amou e por que Deus fez tudo para nós. Então, tudo Deus fez para nós. E aí Satanás, ele vem ao homem e propõe ao homem que o homem tu vai ser como Deus. Como ele queria ser semelhante ao Altíssimo e ele cai, ele também propõe ao homem. E existe muitas hoje religiões que a pregação é essa. Não, Deus é tudo e tudo é Deus. E se tudo é Deus, tu é Deus, eu também sou Deus, e tudo é Deus, e a natureza é Deus, e Deus é tudo. E aí vira um panteísmo, é uma crença, tudo é Deus, e Deus é tudo, então eu sou Deus também. E aí você diz que a gente tem dentro de nós, que nós somos parte de Deus, e você crê que nós também somos deuses. E aí é a mesma coisa que Satanás propôs lá para Adão e Eva, ser como Deus. E aí tem religiões que vão te colocando na cabeça devagarzinho, não é. Tu não conhece o poder, a energia que existe dentro de ti, e Deus está dentro de ti. Se Deus está dentro de ti, tu é Deus. E nós somos meros homens. Nós somos pecadores perdidos, nós vivemos pecando, e nós pecamos porque nós somos pecadores. Porque o pecador, o que ele faz? Ele peca. Assim como o cantor canta, como qualquer outro, o pecador peca e nós somos pecadores. E aí nós achamos que, não, Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, então nós somos Deus. Não, nós não somos. Nós temos a habitação de Deus quando recebemos a Senhor Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo vem habitar em nós, como um selo. Mas nós somos meros homens, pecadores perdidos, que temos valor só pelo amor que Deus tem por nós. O valor que existe na nossa vida é porque Deus nos ama. Aí a nossa vida ganha valor. Mas fora isso nós não somos nada, somos menos que nada. Agora o diabo colocou isso aí. Então, nós vamos entender que existe muito ainda, e até dentro da própria igreja. A própria igreja hoje vai indo assim, nós vamos indo colocando as coisas, não sei o que, somos filhos de Deus, Deus está em nós, e aí nós podemos dizer, e daqui um pouco nós entramos nas maiores heresias do mundo. Por quê? Porque nós achamos que nós somos filhos do rei, que nós somos não sei o que, que nós e eu sou. Não, nós não somos nada, somos miseráveis pecadores, nós estamos como aquela igreja de Laodiceia. Muitas vezes nós achamos que estamos enriquecendo, que somos alguma coisa. Não, nós não somos nada, carecemos da misericórdia do nosso Deus dia após dia. Mas uns se acreditam que são alguma coisa, nós somos isso, somos... E é complicado, e já vi pessoas dizer, escutei, já disse tudo que diz que nós somos pequenos deuses. Não, nós somos miseráveis, desgraçados, pecadores, salvos pela graça e misericórdia. No livro também de Lucas, no capítulo 10, no verso 18, quando no 17 diz que Jesus havia mandado 70 discípulos pregando de 2 em 2, e eles voltaram para Jesus dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Os demônios estavam se sujeitando pelo nome de Jesus, e aí Jesus diz assim, e disse-lhes, Jesus dizendo, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então aqui nós vamos entrar em Apocalipse.
Jesus disse, eu via Satanás, eu estava vendo, via Satanás cair como um raio, numa velocidade cair do céu. E aqui nós temos a estrela que caiu na terra e caiu do céu. E essa estrela do céu cai na terra. E Jesus, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então, nós vamos entrar num determinada coisa que quase que certo que essa estrela aqui é Lúcifer, é Satanás, que caiu do céu como um raio. E eu estou vendo que nós não vamos sair desses versículos aqui, porque eu fui te explicar as coisas aqui, tentar explicar um pouquinho do que a gente pode entender. E nós vamos ficar até, acho que nesse 3 aqui, nesse versículo 3. Aí foi dado a chave do poço do abismo. E aqui nós vamos ter que dar uma paradinha também. Por quê? Porque aqui tem algo interessante sobre essa chave do poço do abismo. Então, abismo do grego é abissos. Abissos é literalmente o abismo. E essa chave aqui é dada para o diabo. Então, vamos dizer, já estou dizendo que é, para essa estrela aqui é Satanás. Nós vamos bater, pode ser que nós estejamos até equivocados, mas quase todos os estudiosos dizem que aqui é Satanás. Foi dado a chave do poço do abismo. Então, primeira coisa que tu tem que entender, que nós temos que entender e tu entender, é que foi dada a chave. Primeiro, ele não tinha a chave do poço do abismo. Ele não tinha a chave. Ele recebeu a chave, quer dizer, ele não foi lá e tomou a chave. Ele não foi lá e tomou a chave de quem tinha e bateu, lhe deu o pé na porta e foi lá e tomou a chave, ou roubou a chave, ou tirou a chave de alguém, não. Ele não tem esse poder. Tudo que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse é sobre a direção, controle, comando e domínio do nosso Deus, como tudo que está acontecendo hoje. Tudo o que está acontecendo na tua vida está acontecendo sobre a permissão e a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que até os fios do nosso cabelo, uns tem pouquinho, outros tem mais um pouco. Quem sabe tu já tem há pouco. Não, então é fácil para Deus contar, mas não, os fios estão contados. Então você mostra aí o cuidado de Deus na nossa vida, e que não cai um passarinho do céu se Deus não tiver conhecimento e autorizar. Então, entenda uma coisa, tudo foi criado, tudo que existe, aí tu vê na natureza, foi criado por causa do homem. Quando Deus coloca e cria tudo, tu pegar lá, acompanha a criação, se tu tiver a oportunidade, e se tu entender um pouquinho de espanhol, existe um site, existe, como é que eu vou te dizer, é gracias.org, ou tu procura, eu só sei em espanhol, o pastor John MacArthur, ele tem uma pregação, são vários estudos que ele dispõe sobre a criação, e aí tu fica assim, assombrado com a criação, assombrado com o que Deus fez, assombrado com as coisas, nós não temos uma noção da glória de Deus, do que Deus fez, e assombrado como Deus fez o homem, porque aí tem coisas tremendas, tem coisas assim que na nossa cabeça funciona, no nosso corpo funciona, pequenas células, moléculas e coisas que foram descobertas que existem em nós, que dentro do nosso corpo, que segundo o que eu escutei, que é mais do que a quantidade maior, nosso corpo funcionando, mais do que
todos os eletrodomésticos que existem no mundo todo, dentro da nossa cabeça funcionando. Aí é coisas tremendas, se tu puder, pastor John MacArthur, e aí tu puder, eu acho que é gracias.org, e eu não sei, foi meu filho que baixou para mim, não sei, eu não entendo muito, eu sou meio chucro, meio complicado para entender essas coisas, mas eu sei que ele baixou, ele baixou para mim. Eu estudei, faz um tempo já estudei sobre a criação e achei maravilhoso o estudo fora do normal. Ele traz muito dado científico, velocidade da luz e coisas que aconteceram sobre a criação, como foi, como não é, coisas de cientistas criacionistas que comprovam que não existe evolução nenhuma, que quando Darwin ele bolou essa teoria da evolução, ele não conhecia o DNA, então não se conhecia o DNA, e pelo DNA não tem como, vai ser da mesma espécie, pode ser que seja um pouco diferente, mas aí sempre vai ser, o DNA vai sempre determinar da mesma espécie. E eu abri esse parênteses aqui, agora vou aproveitar que esse parênteses aqui está aberto para nós falar um pouquinho sobre a criação, depois vou voltar para cá para essa situação. Então existe assim, o nosso cérebro, o DNA, o que nos passa, os cromossomas que passam do pai para filho, e é coisa tremenda assim, parece que se Deus criasse a mulher primeiro, agora eu estou puxando, e o homem depois, a mulher só tem um tipo de cromossoma, e aí só poderiam gerar mulheres. E o homem tem os dois, tem o X e o Y, parece que a mulher só tem o Y, só o X, agora mas eu sei que Deus fez o homem primeiro, e do homem fez a mulher, e se fizesse ao contrário não ia ter homem, só ia gerar mulher. Então o homem é que tem a condição de gerar tanto homem como mulher. E aí tu vê coisas fora do normal, se tu tiver a oportunidade, entra, eu não sei, eu só sei em espanhol, é gracias.org. E aí tu entra, pastor John MacArthur, aí tu tenta achar ali estudo da criação. E é fora de normal, é coisa assim de tu ficar abismado das coisas como Deus fez. E tudo ele vai mostrando que Deus fez todas essas coisas para o homem. Então o homem é a obra-prima da criação de Deus. Não sei como Deus nos amou e nos ama de tanto, sendo nós o que nós somos. Então aí o homem foi enganado, entregou aqui o seu poderio. E aí eu fechei já esse parênteses, porque eu queria até falar mais coisa para ti, mas vamos, senão vou perder o foco aqui do abismo. E aí o poço do abismo é interessante também, porque nós vamos entrar sobre o que é o abismo. Esse abismo aqui é como se fosse uma caverna profunda, seria como se fosse um poço sem fundo. E tu vai te dar conta por quê? Porque Satanás depois ele vai ser lançado nesse abismo. Tu vai ver que ele vai passar 1000 anos preso nesse abismo. E aí nós temos uma particularidade aqui, porque se tu lembrar, ou se tu não escutou, nós podemos falar, em Lucas, tem uma passagem, se não me falha a memória, em Lucas, e eu estava olhando antes aqui, me parece que é 8:31, quando Jesus, se eu não me perdi aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente, porque o áudio já, aqui, Lucas 8:31, quando Jesus ele vai expulsar os demônios do Gadareno, e aí Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz Legião, porque tinha entrado muitos nele, muitos demônios, e uma legião romana, ele diz que é de 4 a 5 mil soldados, é uma legião. Então, eram muitos demônios, e aí quando Jesus pergunta o teu nome, diz, não, é legião, por quê? Porque nós somos muitos. E aí no 31, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E aí eu quero que tu entenda por que eles estão pedindo que Jesus não os mande para o abismo, eles estão implorando a Jesus. Por quê? Porque o abismo é um lugar de prisão. Se tu vai entender, eles estão dizendo, não nos manda para o abismo. Por quê? Porque esses demônios que estão aqui, eles estão presos.
Eles estão trancados nesse poço sem fundo, nessa caverna profunda. Então, eles estão presos e existe uma tampa, existe uma chave. Nesse poço tem alguma coisa em cima que está trancando e que só se abre com a chave. E vai ser dada essa chave com permissão de Deus, com um propósito divino. Então, vai ser entregue essa chave vai abrir esse poço do abismo. E quando abrir o poço do abismo, sobe fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Então, é um lugar, se tem fumaça, tem fogo. Mas os demônios não estão lá brincando, eles não estão lá passeando, não estão se divertindo, eles estão presos. E se fosse um lugar legal para os demônios, aqueles demônios que estavam no gadareno não estavam desesperados rogando a Jesus que não mandasse eles para o abismo. Se fosse um lugar de festa, porque aqui tem umas coisas que eu acho interessantes, assim, ó, eu não estudei e não sou o homem estudioso de tudo, eu procuro ler e entender, mas tem umas coisas que eu não compreendo, que se diz e que eu não vejo respaldo na Bíblia, embora que um dia eu sei que, quem sabe, muitas pessoas que sabem mais do que nós, eles vão poder nos explicar, os teólogos, mas eu fico procurando, porque você tem uma ideia que o inferno, aqui nós estamos falando do abismo, então o abismo é um lugar de demônio, lugar que estão os demônios presos, eles estão presos, eles não estão lá se divertindo. Satanás vai ser colocado preso no abismo, ele não vai estar lá de rei, porque o que eu quero te dizer, é que muitas vezes a gente tem ideia assim, ó, quem morreu não é salvo, foi para o inferno. E eu já vi, escutei já de mensagens, escutei de pessoas dizendo que os demônios estavam lá atormentando as almas e os demônios faziam, aconteciam. E eu não creio nisso porque eu não vejo respaldo na Bíblia. Pode ser que seja, pode até, mas eu não creio que seja assim. Porque sempre quando tu achar, os demônios estão em prisões eternas, estão presos. Então você crê assim, porque isso aí eu tenho para mim, pode ser que tu diz, não, eu tenho um estudo aqui. Manda para mim, eu vou procurar estudar e ver. Mas se crê assim que é como se fosse na mitologia grega. A gente trouxe para o cristianismo a mitologia que o Hades, lá o Senhor do Inferno, ele está lá no inferno com seus cupincha, com seus auxiliares, atormentando as almas, enlouquecendo as almas, fazendo as almas sofrer, e eles são os senhores do inferno, dominando no inferno. Então não tem respaldo bíblico, para mim não tem respaldo bíblico isso aí. Isso é uma crença da mitologia que se trouxe para o cristianismo, e aí muitas vezes a mídia passa essa ideia para nós, de que as almas estão lá no inferno sofrendo, no fogo eterno. No inferno ainda não é o fogo eterno, ainda vai ter o lago de fogo. É um lugar de espera, é o Hades. O lugar, mas os demônios não estão lá atormentando ninguém, os demônios estão querendo ficar longe do abismo. Então você crê que não? Parece que Satanás tem um reino no Hades, como na mitologia, que o Hades é o Senhor do Inferno, mas eu não vejo isso na Bíblia, eu leio, já li muitas vezes, como te disse, nunca vi isso aí. Embora que o inferno seja um inimigo que vai ser lançado dentro do lago de fogo, não é isso que a Bíblia ensina, ao meu ver. E aqui nós estamos vendo que esses demônios estão presos. E se eles estão presos lá, estivessem se divertindo, machucando a alma, aqui é abismo. Pedro fala também de demônios que estão no inferno, em prisões eternas, aguardando o juízo. Então eles não estão lá se divertindo, machucando a alma, né, fazendo e acontecendo. Olha aqui, ó. Eu só vou pegar Pedro porque eu já vou terminar o áudio. Segunda epístola de Pedro, depois tu dá uma olhada, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então eles não estão lá soltos à vontade, não, eles estão em cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E aí nós vamos para o livro de Judas, também fala alguma coisa no versículo 6, e diz assim, ó. No Judas não tem, é um capítulo só, o verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até ao juízo daquele grande dia. Então, não existe, assim, respaldo, ao meu ver, que lá no inferno os demônios estão dando volta e fazendo e acontecendo, e o diabo está de dono, aí ele está com um tridente e comandando o inferno. Não. Aqui fala em que estão em prisões eternas, prisão, não está solto fazendo o que quer e faz e acontece, não. E esses demônios aqui, eles estão nessa caverna, nesse poço, e eles estão presos. Então é isso que nós vamos, eu vou acabar esse áudio agora aqui, mas é isso que eu quero que tu pense, depois eu vou trabalhar mais essa parte aí para nós não ficar em dúvida. Mas eu vejo aqui a prisão. E se os demônios que estavam no Gadareno pediram, imploraram e rogaram a Jesus que não o jogassem nos abismos, porque lá não é lugar legal para os demônios. Então, o que eu entendo aqui, e eu vi em estudo, é que o abismo seria o lugar de prisão para os demônios. Não é que estão lá à vontade, estão fazendo um passeio, brincando, não, estão presos e apavorados e sofrendo, porque aqui se sai fumaça, onde há fumaça, se fala sobre uma grande fornalha, eles estão em prisões eternas e estão esperando o juízo ainda, porque eles vão ser ainda julgados e vão ser lançados todos no lago de fogo. E o Senhor Jesus disse nos evangelhos: apartai-vos de mim, maldito, quando ele fala dos que vão ser lançados no fogo eterno, assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, os ímpios, aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo, vão ser lançados no fogo eterno. Só que eles estão esperando, ainda estão esperando. Muitas vezes as pessoas, não, mas eles estão ressuscitando, reencarnando. Não, eles não estão reencarnando. Se tu pegar o livro de Jó, que nós estamos lendo, fazendo a leitura, tu vai ver que Jó disse assim: depois que o homem desce a sepultura, enquanto houver céu e coisa, ele não vai subir. Quando acabar tudo, ele vai se voltar. Aí, quando acabar tudo, ele vem para o juízo. E é isso que a Bíblia ensina, claramente, assim de simples, que vai haver um juízo. E aí esses que não amaram o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é tudo para nós, que a gente tem que viver de joelho, adorando e reverenciando esse nosso Senhor, que pagou o preço por nós, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, e eles vão ser lançados no fogo eterno, que é o lago de fogo. Eles já vão estar no inferno, do inferno vão ser transpassados para o lago de fogo. E aí Jesus diz que é preparado para o diabo e seus anjos. Então esse lago de fogo está preparadito, não é para o homem. O homem está indo de bobo. É o castigo eterno, é para o diabo e para os seus anjos, que muitos estão soltos, mas muitos estão no abismo. Aqueles que estavam soltos não querem de jeito nenhum para o abismo, porque esses que estão no abismo aqui, eles estão sofrendo, já estão condenados, mas vão receber uma condenação ainda pesada. Eu vou parar aqui o áudio, porque o áudio já ficou muito grande, mas eu espero que tu tenha compreendido e eu não tenha sido enrolado para tentar explicar para ti. Mas nós vamos voltar a esse assunto no próximo áudio, e aí vamos tentar ser mais claro. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, e principalmente agradecemos, porque os demônios não estão soltos à vontade, fazendo o que querem. É tudo mediante a tua ordem, é mediante o teu plano, segundo a tua glória. E aqui, Senhor, Satanás não foi lá, tomou chave. Jesus tomou a chave, tem a chave que ele tomou. Agora ele esperou, ele não pôde tirar a chave de ninguém, ele recebe a chave, é dada a chave pelo Senhor. E ele vai abrir com consentimento e permissão. E se não houvesse consentimento e permissão, não ia conseguir nunca abrir. Então, obrigado porque tu está no controle de todas as coisas. E porque a ira do Cordeiro, nosso amado Senhor Jesus Cristo, tem se manifestado e vai se manifestar com glória. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.